irmãos, somos devedores. Não há carne para vivermos segundo a carne. Verso 12. Os crentes estão no Espírito, e o Espírito habita neles. Através dele receberam corpos glorificados. Estes fatos levaram a uma certa conclusão. Assim, pois irmãos, somos devedores. Não há carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Veja o Filetes 2b, página 603. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 13. Presumindo que estão vivendo de acordo com a carne, Paulo diz aos seus leitores que vão morrer. Esta é uma morte espiritual, mas presumindo que pelo Espírito condenam à morte os feitos maus do corpo, viverão. Consulte Colossenses 3, verso 9. Diz em Romanos 8, verso 13. Presumem a realidade da coisa declarada. As conclusões seguem-se logicamente. Sua solenidade corresponde à seriedade da ação nas cláusulas conses. Uma vez que a morte espiritual a que foi encarada como o clímax, o banimento final da presença de Deus, a vida a que se refere deve ser a vida glorificada a que está à espera do crente. Orientação e testemunho do Espírito. Romanos 8, versos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 14. Filhos de Deus são definidos como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito lidera. O verbo está no tempo presente e na voz passiva. Todos os que são guiados, confira. Arne Tiago 3, página 14. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Verso 15. Frases espírito de escravidão e espírito de adoção são paralelas. Uma tradução melhor seria o estado de espírito que pertence à escravidão e o estado de espírito que pertence à adoção. O resultado do primeiro é o medo, o resultado do outro é a capacidade de orar e dirigir-se a Deus como Pai. A palavra Abba é um termo aramaico colocado em letras gregas e transliterado para o português. Significa Pai. A reunião de ambos, judeu e grego gentios não judeus em Cristo, vê-se nessas palavras introdutórias de vocativo em oração. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 16. O Espírito Santo dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Isto significa, na verdade, que o Espírito dá testemunho com nosso ego. Veja 1 Coríntios capítulo 16, verso 18. Gálatas capítulo 6, verso 18. Filipenses capítulo 4, verso 23. Este testemunho relaciona-se a cada aspecto de nossa personalidade, que participa da estrutura de nosso ego. O testemunho do Espírito é para a pessoa. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Verso 17. Observar-se que os crentes são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de tudo que Deus tem para nos oferecer, o que significa que somos co-herdeiros em Cristo, a quem o Pai entregou todas as coisas. Mas, para sermos co-herdeiros com Cristo, significa que temos também de participar dos sofrimentos de Cristo. O tempo está no presente se com ele sofremos. O sofrimento é o papel que Deus deu a Cristo para desempenhar. Veja Lucas capítulo 24, verso 26 e 46. Atos capítulo 17, verso 3. E capítulo 26, verso 23. Hebreus capítulo 2, verso 9 e 10. É também uma experiência que Deus tem ordenado aos crentes em Cristo. Mateus capítulo 10, verso 38. Capítulo 16, verso 24. Capítulo 20, verso 22. 1 Tessalonicenses capítulo
Timóteo capítulo 13, verso 12, 1 Pedro capítulo 1, verso 6 e capítulo 4, verso 12. Aqueles que são participantes com Cristo no sofrimento também serão participantes da sua herança na glória. Romanos capítulo 8, verso 17. A experiência do sofrimento precede a experiência da glória. A consumação da redenção aguardada pela criação e crentes igualmente. Romanos 8, versos 18 a 25. Como se deve encarar os sofrimentos do presente? Essa é uma leitura da Bíblia de Estudos.